Olá, eu sou Hernani de Souza Esteves e vou gravar aqui um vídeo resposta ao vídeo do canal Nerd Squad Goku vs Shaka. Primeiro vou agradecer ao magnífico trabalho que o pessoal do canal faz mostrando fatos e não só achismos e coisa de fanboy. Porém, me permita discordar um pouco. O problema de se comparar Saint Seiya com Dragon Ball é o problema clássico dos feitos versus citações. Os melhores feitos são aqueles que têm o feito é mostrado e tem uma explicação clara do que está ocorrendo nesse feito. Só que nem todas as obras fazem assim. Isso é muito comum em HQs, mas em animes isso é mais escasso. Então, muitas vezes, ou o autor do anime opta por explicar tal poder, mas não necessariamente demonstrar ele na prática devido à dificuldade de enredo, complexidade de animação e outras coisas. Ou ele mostra o feito e não explica bem o que está acontecendo. Isso ocorre muito em Dragon Ball, em que os personagens, por exemplo, todo mundo sabe que eles são rápidos, que eles são fortes, que eles são resistentes, mas não se sabe exatamente o quão rápido, o quão forte, o quão resistente eles são. E aí acaba tendo que fazer multiplicações, comparações e coisa e tal, para tentar ter uma estimativa das habilidades desses personagens. Em Saint Seiya, é fato que na obra canônica, tanto no mangá quanto no anime, não houve nenhuma destruição em escala astronômica, pelo menos não feita por nenhum cavaleiro, no máximo pelos deuses. Mas quando se vai entender o contexto da obra, isso fica um pouco mais claro. Por quê? De fato, seria uma incoerência se o cavaleiro em estado saudável, motivado e armado ataca com a intenção de explodir o planeta e não consegue. Aí sim eu deveria concordar que eles de fato não podem destruir planetas. Mas quando vai entender o contexto da história, nenhum personagem de Saint Seiya tinha a intenção de destruir o planeta. Saga queria governar a Terra porque ele achava que Atena era mole demais para proteger a humanidade dos deuses. Kanon queria ser um novo deus. Poseidon queria extirpar toda a humanidade com um dilúvio. E o deus mais violento de todos era o Hades, que devido aos pecados da humanidade, ele ia extinguir toda a vida na Terra com um grande eclipse para transformar o planeta Terra num mundo frio e sem vida. Então, nenhum deles queria destruir o mundo. Então, não faz sentido você explodir o que você quer salvar ou explodir o que você quer governar. Então, quando se entende o contexto da obra, você entende o porquê que o autor não mostrou feitos de destruição astronômica. Porque não era da intenção de nenhum de seus personagens fazer tal coisa. Muitos deles ou queriam proteger ou governar o mundo e não destruí-lo. Nenhum personagem de Saint Seiya provoca destruição desnecessária.
o Saga, no máximo, afundou a ilha da Rainha da Morte com a intenção de tentar destruir todos os Cavaleiros de Bronze de uma vez. O que é um plano inteligente, que seria eliminar todos os seus inimigos de uma única vez. Então, nenhum deles tinha intenção de destruir o mundo. E outra. Mas e se considerarmos que eles de fato não podem destruir e ir o planeta? Mesmo assim é citado que eles podem destruir átomos. E isso é claro no anime eles conseguem... por exemplo, para que uma substância se quebre, a ligação molecular ou atômica precisa ser rompida. Então, pelo menos em escala atômica eles conseguem causar. E o corpo do Goku é feito de átomos. Logo, mesmo que não se desconsiderarmos que Shaka possa causar ou não, ou qualquer outro cavaleiro possa causar ou não destruição em escala astronômica, causar em escala micro já seria suficiente para matar o Goku. Porque o corpo do Goku também é feito de átomos. E outra, no combate, ele retirou duas importantes técnicas do Shaka, o Círculo das Seis Existências e o Tesouro do Céu, devido a precisar de um campo neutro. Tá, só que o conceito do Ki em Dragon Ball é uma energia e é vital ao que tem em todos os seres. Eles têm até na própria Terra. Só que num campo neutro, esse Ki pode não existir, ou ser uma energia diferente. Logo, em um campo neutro, Goku poderia contar apenas com a sua própria energia, já que o Ki não existiria, ou seria outro tipo de energia. Porque os conceitos de Ki e Cosmos, apesar de serem ambos energias que os guerreiros usam para atacar, a definição do que é o Ki e do que é o Cosmo é muito diferente. Então, saber em qual universo você vai encaixar esses personagens faz muita diferença. Porque ambos recebem ajudas externas. Goku precisa acumular Ki de outros seres para formar a Genkidama. Shaka manda pessoas para outras dimensões, para os 6 mundos do budismo. E outra, o Tesouro do Céu seria inútil porque o Goku tem um instinto superior e pode atacar e defender instintivamente, sem precisar raciocinar. Sim, é verdade. Só que tem uns poréns aí. O Goku só consegue se manter nessa forma por pouco tempo. Isso desgasta muito o corpo dele. E outra, vários cavaleiros já lutaram em condições físicas absurdas, seja sem sentido, seja em a mente. Então, de certa forma, os cavaleiros também já lutaram instintivamente. O Ikki, por exemplo, já perdeu todos os sentidos e até a consciência
e mesmo assim derrotou Shaka. Então, quando se vai olhar as fraquezas que o Goku tem, as fraquezas que os cavaleiros têm, e o contexto de ambas as histórias, eu diria que a desvantagem maior é de Goku. Shaka tem dupla proteção, as suas barreiras e a sua armadura de ouro. Goku só tem o seu Ki, que é uma fonte de energia esgotável, e quando ele acaba, ou ele não está concentrado, ele é tão mortal quanto qualquer outra pessoa. E também foi dado o exemplo do templo submarino, hino de Poseidon. O pessoal do Nerd Squad alegou que Shaka jamais teria poder sozinho para destruir o pilar principal que sustenta os oceanos. Isso por si só anularia a ideia de que eles têm um poder de destruição planetária. Só que tem um porém. Quando se vai analisar o contexto da história, e que nenhum cavaleiro jamais causou destruição desnecessária, os cavaleiros de Atena queriam salvar a deusa Atena e salvar a Terra. Então eles não podiam exagerar demais. Tipo, o Ikki não pode evaporar o oceano com uma chama, tentando destruir o pilar. Yoga não pode congelar os oceanos tentando destruir o pilar. Porque a intenção deles é salvar o mundo, não destruí-lo. E o próprio Poseidon também, ele queria punir a maior parte dos humanos para que os poucos eleitos por ele criassem uma humanidade perfeita que seguisse os deuses. Então, a falta de feitos de destruição planetária é explicável pelo contexto da história. Mas era só isso que eu queria ressaltar. Mas, novamente, parabenizo o ótimo trabalho que o pessoal do Nerd Squad faz com as suas comparações. Eu só queria dar uma outra visão sobre a obra de Saint Seiya e os seus feitos.